Olá, nesse vídeo eu quero te falar duas técnicas, te explicar estas duas técnicas. Uma tem relação com o vídeo de ontem, eu quero te explicar como funciona essa técnica. E a segunda técnica muito importante é com relação às pessoas que estão no texto, aquelas pessoas que estão ali falando, que estão presentes, que estão participando dentro do texto bíblico. Nós continuamos aqui com o Salmo 91 e bora pro vídeo. Pois bem, nós estamos aqui no Projeto 183, são 183 dias aprendendo a estudar a Escritura Sagrada através do livro de Salmos. E hoje nós temos aqui a parte 2 a respeito do Salmo 91. E eu quero te demonstrar aqui duas técnicas, duas formas de olhar para o texto. A primeira será buscando algo no texto. E a segunda será identificando as pessoas que estão falando no texto. Pois bem, esta primeira técnica que eu quero te falar, ela se une, né? Ela é uma forma de você identificar aquilo que nós fizemos ontem, ok? Então eu quero acrescentar isso aqui para você. Bom, nós não vamos ler o texto novamente, porque já lemos ontem, correto? Você pode relê-lo caso você queira. Mas nós vamos direto para essa técnica. E a técnica é a de encontrar algumas palavras que são chave para demonstrar essa questão, essa relação da causa e consequência, ou palavras que fazem alguma virada no texto, palavras que trazem alguma transformação no texto. Geralmente essas palavras vão ser algumas preposições, alguns adjuntos, algumas palavras mais específicas aí da língua portuguesa, ok? E vamos aqui procurar descobrir. O salmista ele começa falando aqui dessa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e que fala isso sobre Deus, que Deus é o seu Deus em quem ele confia. E aí ele usa uma palavrinha aqui, e essa é a primeira palavrinha, pois. Sempre que a gente vê a palavra pois no texto, ela dá uma ideia de explicação. Então ele vai explicar algo aqui à frente sobre o que ele falou logo antes. Então, como a gente viu ontem, então isso aqui tem total relação com o que vem antes. Então, sempre que a gente vê essa palavra pois, a gente deve observar o que está antes e o que está depois. Olha aqui novamente esta mesma palavra aparecendo. Então você sempre olha o que está antes e veja, pois disseste. Olha só, vamos fazer o exercício aqui. Ó. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Pelo fato de essa pessoa que o salmista está falando aqui, ele dizer isso, ele falar que o Senhor, ele declarar ou ter o Senhor como seu refúgio, como a sua morada, então estas coisas aqui, ou podemos ir até mais para trás, estas coisas que estão aqui atrás vão suceder a ele. Certo? Mais uma palavrinha aqui que faz essa transformação. É o porquê. Olha só. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Olha só. Então, isso aqui vai acontecer porque Deus falou isso, porque Deus fez isso, ok? Ou fará isso, né? Eles se sustentarão, tal, porque, novamente aqui, olha só. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Então, o fato de essa pessoa ter se apegado com amor ao Senhor, Deus o livrará. Deus o colocará a salvo. Mais uma vez, porque conhece o meu nome.
Então você percebe que essas palavrinhas, olha aqui, apareceram 3 porquês e 2 pois. São palavras explicativas, palavras que vão demonstrar a relação entre essa causa e esta consequência, conforme nós vimos ontem, ok? E uma segunda técnica que eu quero te apresentar aqui, na verdade, não é bem uma técnica, mas é algo que você precisa sempre atentar. Principalmente, grave isso, principalmente em textos poéticos, como é o caso dos Salmos, e em textos proféticos, como é o caso dos livros dos profetas, ok? E essa técnica é a de identificar os interlocutores do texto. Ou seja, identificar quem está falando no texto. O fato de um livro profético ele ter Deus falando e ter o profeta falando ao mesmo tempo, por vezes estas divisões ali no meio do texto elas não ficam muito claras. E é aí onde a gente precisa tomar um certo cuidado, porque tem hora que vai ser o profeta falando, tem hora que vai ser Deus falando, tem hora que vai ser o profeta falando o que Deus falou. E aí a gente precisa ter realmente essa percepção um pouquinho mais aguçada, ok? É a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui no Projeto 183 e é mais para a gente ficar presente a respeito disso, ok? E nos Salmos, nos textos poéticos, a gente vai ver muito mais disso. Por quê? Pela questão da licença poética, pela questão de que a poesia já tem essa estrutura mais flexível, o autor ele pode mudar e pode variar várias vezes sem nem falar que variou quem está falando. Vamos perceber isso aqui nesse texto? Olha só. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Olha só, isso aqui é o autor do texto falando, é o salmista. Deixa eu pintar em verde, eu vou pintar em verde o que é o salmista, ok? Aí ele aparece uma pessoa, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Uma pessoa, que é esta pessoa aqui, a quem ele está se referindo, não é necessariamente uma pessoa, mas um tipo de pessoa, né? Diz isso. Então isso aqui já é um tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa a quem ele vai se referir durante todo o salmo. E aí ele continua, pois ele te livrará, cobrir-te-á com as suas penas, não te assustará do terror noturno, nem da peste, caiu ao meu outro lado, à tua direita, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Opa, até aqui, pois disseste. Tudo isso aqui é novamente o salmista falando. Não é esta pessoa aqui que está falando, esta que está aqui em azul. Nem é Deus falando, mas é o salmista novamente falando. Agora, aqui, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aliás, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Isso aqui somente é esse mesmo cara aqui falando. Agora, olha só, fizeste do Altíssimo a tua morada. Já não é mais esse cara aqui falando. Por mais que esteja no mesmo versículo. É bom a gente atentar a isso, tá bom? Está no mesmo versículo, mas olha só. O Senhor é o meu refúgio. Isso é uma pessoa falando. E aí aqui o salmista volta a falar. Tu, ou seja, o salmista está se referindo àquela pessoa, né? Tu fizeste do Altíssimo a tua morada. Então aqui já volta o salmista falando. Nenhum mal te sucederá, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Aqui falando tudo o salmista novamente, Pisarás o leão e a aspe de calcarás, eles te susterão. Tá, aqui tudo o salmista falando. Agora, veja como o salmista muda sem nem falar nada. Olha só. Porque a mim se apegou com amor. Isso aqui é o salmista falando? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O salmista gostou de ter
de que a pessoa se apegou com amor a ele, e então o salmista vai livrar ele, vai colocar ele a salvo porque a pessoa conhece o nome do salmista? A pessoa vai invocar o salmista e o salmista vai responder? Não. Aqui ele mudou do nada, sem avisar, sem precedentes, para a pessoa, vamos colocar aqui um cinzinho, para a pessoa de Deus falando de forma direta. Então aqui nós temos 3 pessoas falando no texto. Nós temos o salmista, que está em verde, nós temos em azul a pessoa a quem o salmista se refere, e ele cita algumas frases desta pessoa, tá aqui novamente outra frase, e nós temos aqui em cinza a pessoa de Deus falando ali de forma direta. Você vê que nesses 2 casos, aqui ele fala dessa pessoa e aqui também ele coloca 2 pontos e coloca o que a pessoa falou, certo? Nesses 2 casos ele faz isso, ele de certa forma não é indireto, ele chega e fala assim, olha, esta pessoa falou isto, olha, pois disseste, olha, esta pessoa diz ao Senhor. Agora, aqui ele muda do nada, mas do nada mesmo, ok? E a gente só percebe isso pelo contexto, como eu fiz as perguntas. Ele não está falando que é porque se apegou ao salmista com amor, não, a gente só percebe isso pelo contexto do que está sendo falado e também pelo uso dos pronomes, ok? No caso aqui a mim, aqui ele está falando te sucederá, e só que essa questão dos pronomes é uma coisa para um próximo vídeo. Então, sempre esteja presente para perceber quem são as pessoas que estão ali falando no texto, ok? Porque se você não perceber isso, olha só, você pegaria esse texto aqui e talvez se você lesse direto você ia aplicar ele como se fosse o salmista falando e não o próprio Deus, ok? Mas pelo contexto a gente logo percebe que é Deus quem está falando. Se esse vídeo foi abençoador, foi edificante para você, se você aprendeu mais um pouco sobre como observar o texto bíblico, olha, compartilha com mais alguém. E deixa eu te falar, aí embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, tem aí um link para você participar do nosso canal no Telegram. Por lá eu vou enviar os nossos conteúdos de forma ali diária. É um canal, sou só eu que falo ali no canal, não tem mais ninguém que possa mandar mensagens, então você só vai receber as mensagens do professor mesmo, de forma a gente estar mais próximo, mais de perto, se falando, e você também recebendo aí mais conteúdo de valor de fato para você ser edificado e ter sua experiência com a Bíblia transformada realmente, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.